Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live que eu faço toda terça-feira com muito amor, dedicação e carinho para todos vocês. Bem-vindos a todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante para aqueles que já despertaram de relacionamentos abusivos. É um tema bem impactante, porque é como que a gente planeja uma rota de fuga desses relacionamentos abusivos, como se sai desse... obrigado para vocês, obrigado, muito feliz de estar com vocês, muito feliz e de ter vocês perto de mim sempre. E a gente vai ver como que traça esse plano de fuga quando você está num relacionamento com um abusador e com um abusador perverso, o plano de fuga, de saída, porque aqui me falaram de duas situações. Eu estava pensando a princípio e vou falar para vocês sobre situações onde existem relacionamentos abusivos. E muitas vezes são situações de anos onde os casais se encontram nesse tipo de relação e essas relações abusivas, por mais que se tenha falado nas mídias, por mais que hoje em dia a gente tenha várias e várias notícias sobre até feminicídios e sobre abusos assim muito, muito importantes, as vítimas, quando estão dentro desses relacionamentos abusivos, Oi pessoal, bem-vindos, venham chegando que a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito interessante e que vale a pena ficar desperto para quando as pessoas estão em relacionamentos abusivos. E é isso que eu estava falando, muitas vezes as pessoas não percebem que estão nos relacionamentos abusivos, mesmo estando há muito tempo nesses relacionamentos, as pessoas acabam não se dando conta. E passam-se anos e eu já ouvi vários relatos de pessoas que falavam para mim assim, não, eu casei, ficava triste, infeliz na relação, mas eu achava que era assim, que relacionamento era assim e que eu tinha que aceitar. E a gente vai pensar muito nesse tipo de relacionamento com questões culturais, e que tem muito disso, porque as pessoas casam e ficam entregues a relacionamentos com muitas situações onde o abusador vem de uma cultura onde ele acha que deve ser servido. E eu faço questão de dizer sempre que o abusador pode ser do sexo feminino, então não tem distinção entre homem e mulher e nenhum tipo de direcionamento sexual. Esse tipo de abuso, ele pode acontecer com todos os tipos de relacionamentos possíveis e imagináveis. Eu vou fazer um recorte aqui falando de relacionamento entre casais, mas a gente pode saber que esses relacionamentos abusivos, eles acontecem em empresas, eles acontecem em empresas. Às vezes a pessoa fica muito tempo com colegas abusivos, com chefe abusivo, e vai dando sangue, às vezes entra em burnout, às vezes tem situações depressivas muito importantes e não se dá conta que o relacionamento é abusivo e acha que tem que dar o sangue, aquilo que eu falo, você põe a mão assim e vai tirando o sangue e você não percebe que você está anêmico na situação. Então eu vou falar dessas situações onde as pessoas entram em amizade, olha que eles estão falando, então tem muitas nuances entre pais e filhos e, pasmem, entre filhos e pais. Então, são vários tipos de relações. Então, hoje, especificamente, eu vou dar um recorte e vou falar sobre relacionamento de casais, mas eu gostaria que vocês ampliassem para esses outros tipos de relações que também podem acontecer. E a dificuldade que as pessoas têm de perceberem que elas estão
vivendo uma situação de abuso. Então muitas vezes as pessoas falam assim, mas meu marido ele vive de mau humor, é a personalidade dele mesmo, eu faço tudo para ficar certinho, mas ele vive de mau humor, eu até aguentei, mas ele sempre tá carrancudo, tudo que eu faço ele dá uma gotinha de sorriso. Aqui estou falando que acontece entre irmãos também, tudo que eu faço pro meu irmão, ele nunca tá bom, ele toda hora ele fica me desqualificando, porque tem aquela competição entre irmãos e de repente essa competição ultrapassa a linha vermelha, e quando não tem esses pais que podem mediar esse tipo de relação, isso se perpetua de modo indevido e por muito tempo e às vezes a vida inteira. Então é aquela competição que acontece entre irmãos quando nasce o irmãozinho e fica com ciúmes, e quando isso daí não é bem trabalhado, e quando existem outros fatores dentro das famílias onde os pais promovem essas competições entre os filhos para ver quem que é o mais amado, aquelas famílias que também têm aquela tendência mais narcisista, então esse tipo de abuso ele vai se perpetuando com os irmãos também. Agora, vamos lá para esse recorte que eu falei que hoje eu vou fazer com vocês. O que vai acontecer quando a pessoa está num relacionamento abusivo, tá? E desperta e começa a ter consciência total de que sim, eu estou num relacionamento abusivo, tô com um narcisista, o cara é perverso, eu já li tudo, eu estou fazendo meu processo terapêutico, mesmo quando não se está fazendo processo terapêutico, e sim, eu estive durante anos e anos, ou mesmo que seja pouco tempo, lembre-se, saiba que também não é fácil sair de relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo, ele tem um plus, ele tem uma questão que se chama tóxico, ele é um relacionamento tóxico. E o que é o relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico, é aquela questão que vai te encantando, vai te seduzindo, o primeiro momento, os primeiros momentos, mesmo que você tenha aquela história que eu sempre falo para vocês do sentido interior, que diz que algo não é tão bom, ou quando você está num desejo, fica enaltecido com aquele love bombing, com aquela enxurrada de amor, você tem momentos onde a pessoa, ela é tudo aquilo que você imaginou e muito mais. E quando eu falo do tóxico, é que nem uma droga, ela vai ser uma vez assim, e depois todas as outras vezes vai faltar um pedacinho, e vai ter uma desqualificação, vai ter uma falta, vai ter um mau humor, vai ter uma expectativa e um silêncio aterrorizante, vai ter uma ameaça de abandono, e por aí vai. E de repente você percebe que você está acuada, você está perdendo sua identidade e que você já não é mais o mesmo e quer recuperar a tua identidade que sempre você teve antes desse relacionamento, e percebe com todas as letras que você sim está no relacionamento abusivo e que o melhor que você tem a fazer, por mais que você já tentou, é sair desse relacionamento. Ele está sendo lesivo e ele pode sim ser um relacionamento, inclusive, se você não tomar conta, pode vir a ser um relacionamento fatal. Por que pode ser um relacionamento fatal? Porque se você fica muito tempo sem a tua expressão criativa, acuado, toda essa energia de vida que você tem para ser criativo, para viver, para trazer a tua identidade para o mundo, para fazer valer a sua vida, ela fica apagada, ela fica para dentro, e a energia que fica para dentro e apagada, em vez dela ser saudável, ela é tóxica também. Então você acaba adoecendo, inclusive fisicamente. Infelizmente já tive vários pacientes que chegaram no meu consultório com esse colapso físico, psíquico, emocional. É recuperável? 100%, 100% recuperável. Então a gente vai falar agora o que a gente faz quando já se percebe nesse relacionamento e quer sair desse ciclo tóxico, né? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Quando a pessoa é casada, depressão, óbvio, depressão dá muito. Vamos pensar quando a pessoa está casada ou quando ela está num relacionamento de bastante tempo e ela precisa sair desse relacionamento. Eu vou dar algumas variáveis para vocês. Ela, em primeiro lugar, ela vai ter que praticar o silêncio.
principalmente quando se envolvem filhos. Mas uma coisa que eu preciso falar para vocês com bastante clareza é que no momento que você percebe a relação abusiva, que você sabe, que você tem consciência total que você está num relacionamento abusivo, vocês podem ter certeza que este abusador vai perceber que vocês não vão entrar mais no cenário dele. Lembra da live que eu falei do tabuleiro? Quem não assistiu essa live, vale a pena assistir. Você não faz mais parte deste tabuleiro dele. Você tem o seu tabuleiro, os seus desafios. Você não vai aceitar o jogo do outro em cima do seu. Você vai simplesmente retirar pela tua lucidez. Você vai olhar o jeito que ele funciona com toda clareza. Não vai ficar mais com dúvida se você é abusador. Às vezes a pessoa até tem dúvida, será que sou eu abusador? Ele me culpa tanto, que é uma das armadilhas desse tipo de relação. Nesse momento você já sabe de tudo, e aí você vai praticar o silêncio, e ele vai perceber de alguma maneira que você mudou, e ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, sabendo que tem algo de diferente e que provavelmente ele foi desnudado. Então ele vai começar a reagir antes mesmo de você traçar a tua rota de fuga. Só por conta de você estar lúcida. Ele vai perceber, porque você não vai ser pega em momento algum nas armadilhas. E eu vou falar bastante hoje sobre essas armadilhas. Então você vai falar com o seu advogado, precisa de um advogado, precisa, porque ele vai jogar pesado. Se você tem filhos, precisa muito de um advogado. Você vai precisar ver toda a tua parte financeira como que tá, deixar tudo muito claro antes de tomar a sua atitude certeira. Ver seus direitos, cuidar do seu próprio dinheiro. E muitas vezes a pessoa precisa sair desse relacionamento e fala que não consegue sair porque não tem dinheiro, porque às vezes realmente acontece isso. A pessoa fica tão dependente, larga a profissão, vai cuidar dos filhos, e não porque é uma questão cultural, mas porque foi manipulado para fazer isso, porque é mais interessante no trabalhar, cuidar dos filhos. Teve uma conversa convincente a ponto de você abandonar a tua profissão. Muito bem, pode acontecer que nesse momento você está sem dinheiro e sabe que precisa se separar, porque senão você vai morrer. É um desejo e é algo que você tem que fazer em nome da vida. É uma atitude, por menos que você neste momento tenha dinheiro, é uma atitude que está dizendo, sim, eu sou próspero, eu acredito na vida. Sim, eu vou me separar porque eu vou honrar a minha existência e vou dar esse modelo para os meus filhos se tiver um filho. Eu vou escolher pela vida. E aí você vai fazer, mas como que eu faço isso se eu não tenho dinheiro? Eu não tenho. Como que eu vou lidar com a vida? Como que eu vou lidar? Eu vou ter que me bancar? Bom, primeiro, se você tem alguma posse junto, você vai ver isso com o seu advogado. E se acaso você não tiver nada, como que você vai fazer? Aí você vai nos bastidores, você vai buscar alguma rede de amigos, você vai buscar algum lugar e é pensar, mas eu não tenho ninguém, como que eu faço? Você vai encontrar alguém, não tem como não encontrar alguém. Você vai buscar, minha família é abusiva também, não tem como. Você vai arrumar de algum jeito, alguma maneira para você ir para algum lugar e ficar um tempo para você se resolver a sua vida, mas você vai tomar essa atitude. E essa atitude, 100% das vezes que eu vi os meus pacientes que têm relacionamentos perversos, com abuso, tomar essa atitude, eu não tive nenhum caso onde essa atitude de prosperidade gerou não prosperidade. 100% dos meus pacientes, por incrível que pareça, não estou contando história, não é balela, não, é fato, posso até em lives seguintes, que eles não vão, acho que não vão querer aparecer, mas eu posso dar os exemplos deliberados, né, se eles deixarem, sobre as histórias. São inúmeras histórias de pessoas que tomaram atitude e que se deram bem, estão vivas, que é o principal, e começa a traçar como se você saísse de uma guerra. Sabe aquele pessoal que sai de uma guerra
e sai com uma mão na frente e outra atrás, mas sai com aquele conteúdo de vida, sai com conhecimento, sai com maturidade para a vida e sai como sobrevivente, que isso é uma bandeira, é aquela tocha olímpica. Eu saí com a bandeira da prosperidade, saí com a minha tocha olímpica, saí de uma guerra, eu posso estar com a minha roupa do corpo, como as pessoas que saem da guerra, e eu transformo esses traumas pela via positiva. Eu vou honrar a minha existência. Muito bem. Agora vamos para um ponto de situações que podem acontecer no período da saída. Porque vocês sabem que esses abusadores, eles têm maestria naquilo que eles fazem. Só que a essa altura do campeonato, você vai ter que estar escolada e entender o que eles fazem muito bem para você não entrar nessa trama de manipulação, nessas armadilhas que ele vai querer fazer. Então, o que eles vão sentir nesse momento? Nesse momento que eles vão ver que você está se separando e já na separação, eles com certeza absoluta, eles vão se sentir os maiores injustiçados do mundo, porque eles não têm consciência moral. Eles se acham que eles são os magnânimos. Não se esqueçam, eles não vão mudar, eles não vão deixar de achar que eles são magnânimos. Então o que acontece quando você sai desse relacionamento? Eles vão ficar extremamente furiosos, vão ficar ofendidos e eles vão achar que eles são as vítimas de pessoas ingratas. Muito bem, isso faz parte do cenário, vocês não vão entrar mais nisso daí, vocês já sabem que eles têm essa patologia da magnanimidade e eles têm zero de empatia, eles não vão ter percepção nenhuma do que eles fizeram. Só que, mesmo não tendo essa percepção, eles sabem lidar com a realidade, com o que está acontecendo e o que eles querem, qual é o objetivo deles. Eles querem as presas de volta. Eles querem as presas. Quando eu falo presas, podem ser mulheres que querem os maridos de volta, os companheiros de volta, e podem ser os maridos que querem as mulheres de volta, e qualquer tipo de direcionamento que eu sempre falo, qualquer direcionamento sexual, não importa. Então eles vão querer de volta. Por que eles vão querer de volta? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque eles querem a pessoa de volta no cárcere. Porque eles vão estar com o status quo, que eles vão ter uma pessoa a menos e eles vão continuar sendo mais. Eles vão diminuir, eles vão ter um contraponto, um espelhamento que eles são melhores. Esse é o ponto. Segundo ponto, vingança. Eles vão querer se vingar. E aí, que seria o pior dos mundos se a vítima voltasse. Então, o que você vai perceber? Que uma das principais táticas que eles fazem, vou falar várias táticas e você não vai cair em nenhuma delas nunca mais, certo? É o que eu chamo, tenho vários artigos meus que se chama o volte a dormir. O que é volte a dormir? É onde você estava um tempinho atrás, você estava dormindo, você... Lembra que você estava dormindo, que você estava sonâmbula, que você não sabia onde que você estava? Que você custou para acordar, só que agora você já acordou, não tem caminho de volta, não tem para onde voltar. Se você voltar, você vai voltar acordada para um horror. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar te seduzir. E ele vai voltar a ser o melhor dos mundos. Ele vai ser aquele que te intoxicou lá no começo, aquele love bombing, aquela pessoa maravilhosa que você sempre desejou. Ele vai ser o melhor dos mundos. E tudo que eu for falar para vocês, não especificamente é na ordem que eu estou falando, tá? Não é nessa ordem, pode vir de diversas maneiras. Então, um dos jeitos assim, sim, ele vai querer te colocar no hipnotismo, muito bom. Nesse hipnotismo que você já estava lá e você fala, não quero esse hipnotismo, eu vou morrer desse hipnotismo. E ele vai querer ser o melhor dos mundos para você. E você, o que você vai fazer quando ele fizer essas tentativas afetivas? Você vai olhar tudo o que ele fizer, você vai ver como um filme antigo. Sabe aqueles filmes que aparecem na tela e que ficam assim, aquela cor sépia?
Então você vai fazer o trabalho com você de olhar, se você precisar essa altura, de olhar ele como uma cor sépia, assim. E tudo que ele for falar com você é um filme que não é do tempo que você está vivendo, que de verdade não é mesmo, não é desse tempo. Porque o teu tempo, a tua atualidade não é essa, vocês estão em tempos, sabe quando você quer escutar um rádio, uma frequência que fica com aquele som que não está pegando a frequência igual, você não consegue ouvir direito, é aí que você vai estar. Você vai saber o que ele está falando, mas sabe? Então você observa, tá? Vê o que ele está falando e pronto, vai ver. E aí a gente vai para uma outra etapa. Qual que é a outra etapa que ele vai fazer na hora da separação, tá? Não especificamente nessa ordem, mas costuma acontecer às vezes até a primeira, que é essa que eu vou te falar agora. Ele vai ficar furioso e ele vai explodir e vai entrar como, tô vendo aqui, um demônio, vai ficar com uma fúria narcísica da ferida narcísica. Ele foi ferido porque você está o rejeitando, o que ele sempre te ameaçou, você está fazendo com ele. Só que agora, para você sobreviver. Então, o que você vai fazer? Você está dizendo não para ele, não para os abusos, e ele vai ficar enfurecido e ele vai te rogar pragas. Sabe aquelas pragas que na crença popular pega? Mas é uma crença, não pega. E principalmente de abusador. Daí ele vai falar, você vai ver, mulher separada, o que vai acontecer na sua vida? Você não vai arrumar ninguém vai ser como eu. Ninguém vai ser como eu. Quem é que vai te querer? Imaginem o surto que ele tá de falar isso daí. Ninguém vai te querer. Gente, vocês sabem quantas pessoas tem no mundo? Pensa um pouco. Quer dizer, não é que ele é a última bolacha do pacote e você talvez nem goste de bolacha, como hoje eu vi isso daí. Você gosta de outro tipo, você gosta de torresmo, sei lá, o que você gosta? Você gosta de feijoada, você gosta do que for, mas não é isso. Então ele vai jogar praga, ele vai chegar pra você, quem é que vai te querer? Sua burra, você não sabe de nada, eu sei das coisas. Quer dizer, ele resolveu e você, por um tempo... porque você não estava desperta, você aceitou. Ele resolveu que ele sim, ele estava no lugar do suposto saber. Ele era o cara que sabia de tudo. E você fazia assim pra ele, porque você tinha medo de perder. Você tinha entrado numa trama aí que você saiu já, tá? Você saiu. Só que ele vai querer te amaldiçoar. E nesse momento, o que você vai fazer com essas maldições? Você vai olhar pra ele e falar, tá. Ele vai falar... E aí você vai ter que tomar um cuidado quando ele fizer isso daí. Um cuidado. Porque quando você fizer isso aqui e fazer e ver a maldição que ele joga, tudo isso daí, vem energia pesada. Não vou te falar que não vem. Vem energia pesada. Você vai olhar, depois você toma aquele banho de sal grosso, você se limpa toda e tal. Mas você vai tomar um cuidado. Você vai fazer isso daí, se possível, sempre em lugar público. Por quê? Porque ele pode avançar em você. Porque como ele vai ver que ele não tem acesso de maneira nenhuma, ele é capaz de começar a falar. E como você não vai ficar ressonante emocionalmente, ele vai querer te chacoalhar para você se machucar, para você ter a reação esperada. Porque o que ele quer? Isso aqui é energia vampira, gente. O que ele quer? Ele quer que em algum momento você perca o controle, porque aí ele come a sua energia vital e aí ele fica bom, porque aí ele fica estável. Não é você que pode ficar estável, é ele que fica estável, ele fica ofendido, ele fica magoado e você fica mal, você fica mal. E aí o que acontece? Ele se empodera. Acabou essa fase, gente. Acabou, não tem mais essa fase. Então você vai olhar esse filme antigo, não tem essa fase. Este é o plano de fuga. Você vai entender que isso daqui não te pertence. E gente, eu tô fazendo essa live para vocês porque eu quero dizer que isso daí é para empoderar todas as pessoas que inclusive estão em relacionamentos abusivos e para vocês todos entenderem esse tipo de funcionamento dos abusadores. Porque quanto mais vocês entenderem, quanto mais vocês despertarem, isso não pega mais, não pega mais. Eles vão driblar, eles vão querer colocar culpa e falar assim, tá vendo o que a sua mãe está fazendo comigo?
olha o que ela tá fazendo comigo. Ou a mãe vai falar assim, olha, o seu pai agora ele tá deixando a gente, ele tá abandonando a gente. Quer dizer, isso tudo é para desestabilizar. Uma dica também nessa rota de fuga, nesse plano de fuga, é assim, jamais perca o teu emocional, jamais avance nele fisicamente por todos os motivos, jamais entre em colapso. Então, quanto mais desperta você tiver, quanto mais desperto você tiver, mais você vai olhar de modo emocional, porque se você entrar em colapso, você pode ter certeza que ele vai usar isso daí juridicamente. Ele vai usar. Olha, ela é descontrolada, olha, ela não está bem da cabeça, olha, ela fica toda hora, ela se destempera. Então, esse tipo de descontrole emocional, ele vai ter na você. Você não vai ter nunca mais, porque é o que ele quer provocar em você, certo? Essas horas, na separação, que ele vai mostrar todas as faces dele. E quando vocês verem que não tem mais volta, eu preciso dar mais 2 dicas para vocês que eles costumam fazer, e isso vocês precisam estar bem espertos, não é? É despertos e espertos. Qual que é a outra dica? A outra dica é a seguinte, eles vão fazer o que a gente chama de flying monkeys. Flying monkeys. O que são os flying monkeys? São os macacos voadores. Eles vão querer contar histórias sobre o quanto que você não é legal. O quanto que você não... Então, se vocês têm uma rede de amigos, ele vai roubar essa rede de amigos, ela vai roubar essa rede de amigos. Quem é o abusador vai tentar fazer isso daí, vai querer seduzir esses amigos, vai querer ser muito legal. Se a pessoa era mais ou menos, ele vai ser mais ou menos legal com a turma da esposa ou do esposo, vai ser muito legal nesse momento. Porque ela vai querer mostrar, ou ele vai querer mostrar, o quanto que essa ex-vítima agora sobrevivente é um horror. E vai buscar, sabe como, igual na escola, quando se fazem, as crianças fazem bullying e que fica arrumando aqueles amiguinhos para fazer bullying também, e esses amiguinhos vão falar assim, legal, vamos falar mal desse daí, porque esses que... Então ele vai querer arrumar, que nem as crianças fazem, esses amiguinhos para fazer bullying na ex-esposa ou no ex-marido. E eu vou falar uma coisa, vou falar uma coisa que não é muito legal, mas eles vão conseguir, essas pessoas. Não pensem vocês que eles não vão conseguir, eles vão conseguir. Então, saibam que isso faz parte do jogo deles. O que vocês fazem quando isso daí acontecer? O que vocês fazem? Vocês vão tentar convencer o outro? Vocês vão falar, se quiserem, a história de vocês, conta o que for, mas assim, continuem de modo emocional. E vão transitando pela vida, porque não sei se vocês precisam desse tipo de amizade, desse tipo de família que colabora aí com esse abusador, porque nem estava na história, nem sabe o que aconteceu. Então espera aí, se vocês tiverem vontade, sei lá, se tiver vontade de olhar, espere ver o que vai acontecendo com a vida dessa pessoa, porque ele vai se repetir com a outra pessoa, com a outra vítima que ele escolher. Ele vai se repetir, não tem como não se repetir. Ele pode até usar você falando assim, agora nós somos o casal perfeito, aquela lá é ruim. Pode acontecer isso, mas isso aqui dane-se, isso aqui não é mais a sua história. Né? Isso aí agora sabe aquela coisa que você olha pra trás e vira estátua de pedra? Não olha, isso aqui, tua vida é outra agora você está escolhendo outro cenário, você está desbravando o novo, você está com aquelas questões do teu dia a dia do novo. Muito bem, esse é um ponto, tá? do que eles podem fazer, né? E aí tem um ponto que é um ponto que vocês precisam ficar atentas também, que é assim, muitas vezes esse abusador ele entra em litígio e às vezes ele vai fazer um processo terapêutico. Então a gente sabe que narcisista perverso ele não fica em processo terapêutico. Vocês sabem disso? Porque eles não ficam, a terapeuta vai perceber tal, só que se eles chegarem numa terapeuta ou numa psicóloga
que está mal avisada sobre a situação, que não conhece, eles vão ser muito cordatos, muito obedientes, eles não vão mostrar a faceta deles, tá? Eles vão ser um cordeirinho, porque se tiver laudo, eles vão querer fazer um laudo a favor deles. Então presta muita atenção que isso pode acontecer também, tá? Um bom psicólogo, óbvio que vai perceber. Óbvio que vai perceber, e porque isso daqui não dá para não perceber, mas vai perceber. Outra coisa que é muito legal de vocês pedirem, se tiver uma batalha judicial, isso daí eu sempre falo para os meus pacientes, tá? Primeiro, se tiver filhos, esses filhos vão precisar fazer terapia durante muito tempo para separar o joio do trigo, porque eles sim vão manipular esses filhos, não tem como não, porque é da característica deles. Então esses filhos, eles precisam ser trabalhados para eles não serem joguete da briga dos pais, eles são as maiores vítimas. Já fiz live sobre isso, já dei palestra sobre isso, curso sobre isso, e que é o cuidado que se tem que ter com esses filhos, porque eles vão ser joguetes e o pai manipulador ele vai se fazer de vítima. Estou falando o pai, pode ser a mãe também, vai se fazer de vítima e vai querer colocar os filhos com pena dele, quer dizer, eles vão ocupar um lugar totalmente indevido. Então vale muito a pena deixar os filhos durante muito tempo na terapia. E você que está saindo desse relacionamento e que está às vezes em briga judicial, uma das coisas que eu quero falar para vocês que vale muito a pena, peça um teste de diagnóstico de personalidade, tanto para você como para o seu abusador, o ex-abusador que você já se viu livre. Pede um Rorschach, pede um Pfister, pede um teste, se precisar de um perito, peça para o perito para pedir esse teste, porque esse teste é revelador, não tem como escapar. Se ele tem uma personalidade perversa, se tem uma personalidade de psicopata, isso vai aparecer. Eles podem fazer, eu vou procurar na internet, vou ver as respostas. Não se preocupem com isso, porque não é o que está na internet só o que vale é como que a pessoa se porta frente ao teste. Então não tem jeito, não tem escapatória, é revelador, devastador para quem está achando que vai sair muito bem na história inteira, tá? Então, aqui estão me perguntando se terapia com um abusador pode mudar. Eu acho muito difícil, eu não vou falar que é impossível, a maioria das pessoas falam que é uma patologia, é um adoecimento e as pessoas são muito, muito dissociadas. Eu vou passar depois nos meus posts, eu vou colocar o nome dos testes, que acho que vai ficar mais fácil para vocês verem, para vocês pedirem esses testes. Façam uso deles, façam uso desses testes. Vocês vão avançar quilômetros quando vocês tiverem uma disputa jurídica, tá? Então, eu acho assim que tem esse tipo de situação, ele vai acontecer onde ele vai querer se mostrar bonzinho, onde ele vai falar com a mãe, onde ele vai desqualificar, mas neste momento você precisa estar totalmente lúcida. Vou voltar a falar, tem muita gente que fala, faz essa questão da pedra cinza, né, que é você ficar mudo parado. Eu falo diferente, eu falo assim, você vai ver o filme antigo, sabe quando você está assistindo um filme antigo? Esse é um ponto. Outra coisa, isso daqui é uma das coisas que mais enlouquece, você não ter nenhuma reação emocional com o abusador, mostra que você é uma sobrevivente pela via positiva, você vai estar muito bem, muito bem. Outra coisa que eu falo para vocês, que eu já estava me esquecendo, não posso me esquecer, que assim, uma das técnicas mais fortes que eles têm é que eles não param de falar. Ou eles fazem aquela coisa do silêncio, mudam de humor, tal, mas até aí, se ele fizer silêncio, melhor pra você, né? Porque aí ele não te enche a essa altura. Ele pode jogar o clima que for, se vocês estiverem na mesma casa, pode fazer silêncio, que dane-se. Mas tem uma outra coisa que eles fazem, que é o oposto, eles não param de falar.
E quando eles não param de falar, depois eu vou te falar de quem escreveu aqui, eu ainda tenho Paola, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando eles não param de falar, tem uma técnica, que é a técnica do disco rachado. Isso é coisa de quem é mais velho fala, né? Porque tinha aqueles discos de vinil e eles ficavam tocando e riscava o disco. E aí tocava várias vezes a mesma coisa, cantava a mesma coisa, é o disco rachado. Então, ele vai falar, ele vai querer te manipular, ele vai querer fazer a técnica que eles fazem, que você tem um argumento, e aí eles falam tanto, te culpabilizam e te depreciam isso, que você e ficam mal-humorados, ficam vítimas, ele vai fazer tudo isso de novo, só que antes você esquecia o teu argumento, porque ele falava tanto que você acabava esquecendo, dava um apagão, é aquela lavagem cerebral, começava inclusive com o gaslighting, fazia que você não viu o que você viu, e você ficava tentando porque ele era importante para você, agora não é mais. Então você fica, ai, será? Ai, não sei o que, puxa, minha culpa, é culpa dele. Agora você já viu tudo. Esse cara tá querendo me enlouquecer, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu falei, então você vai fazer o disco rachado. Eu falo assim, essa é a sua percepção, ponto. Aí ele continua, essa é a sua percepção, a minha é diferente. Eu não penso assim. Ah, mas o que você pensa? Eu penso diferente, já falei, ponto. Não se repita, porque se você repetir o que você percebe, o que você acha, ele vai começar a desconstruir a sua percepção através da sua fala. Então, quanto menos você falar, mais forte fica. Mas não é que você desiste de falar depois de ter falado demais e ele te confunde a mente. É diferente do que acontecia antigamente, muito diferente. Agora você vai colocar ele com a percepção dele, que é o tabuleiro dele. O tabuleiro dele você sabe qual que é. Ele quer destruir a tua percepção, ele quer ser magnânimo e ele quer desmontar tudo que é moral seu, tudo que é identidade. Você já sabe que você não quer, a tua identidade está aí e você saindo do relacionamento, você vai se iluminar, aquilo que estava meio apagadinho, cada vez mais você se ilumina. Então, o que você vai honrar a partir do teu plano de fuga? Pra gente terminar essa live com chave de ouro. Uma palavra. Óbvio que é a sua vida, mas você vai honrar a sua incorruptibilidade. Você é incorruptível. Não tem mais nada que faz você se corromper. Até porque você despertou. E quando você desperta, você não volta. Você não tem para onde voltar. Não dá para discutir com o abusador mesmo. É isso mesmo. Não se discute, porque ele vai usar os argumentos para não é nem desqualificar. Ele vai usar os argumentos dele para esfarelar a sua percepção. Então, isso daí é entre mães e filhas, que vão ficar violentas, vão ficar de mal, vão ficar desqualificando, mudando as suas palavras, vão arrumar, olha, teu irmão e esse, eles sabem como eu sinto, vão fazer as triangulações, o ex-abusador aí também vai fazer, fulano e fulano gostam de mim, acham que eu não sei o que, sempre falam de você isso, balela, tudo balela, tá bom? Então vou deixar aqui a minha contribuição e mesmo que você esteja em alguma dúvida sobre se você está no relacionamento abusivo ou não, se você deve ou não traçar uma rota de fuga, veja essa live e perceba, porque um dos motivos de eu fazer essa live é a rota de fuga, sim, é o plano de fuga, de saída, mas também para aquele que não tem certeza, entender que isso sim existe e que pode ser muito provável que você esteja. Isso aqui é patologia do século XXI. Óbvio que não são todos relacionamentos que são assim, mas em grande maioria de casos onde você está acuado, alguma coisa tem de errado, certo? Então, essa live vai estar aqui no IGVT e também no meu canal do YouTube. Então, está à disposição de vocês e é para vocês. Então,
Um super beijo para vocês, um beijo com muito carinho. Semana que vem a gente vem com outro tema bem forte, bem legal, para a gente despertar a consciência. E quanto mais despertos, melhor. Um beijo para vocês e até a semana que vem.